Caros irmãos e irmãs, devotos da Mãe Aparecida, quero acolhê-los uma vez mais, sejam todos muito bem-vindos ao santuário, à Basílica Histórica, a este lugar de oração, este lugar que nos faz reconhecer a presença de Deus em nossa vida, que nos faz viver um encontro profundo com a Mãe querida, a Senhora Aparecida. Seja bem-vindo, tantos que visitam o santuário nestes dias, com suas famílias, com seus amigos. E quero acolher também você que está rezando conosco pela rede Aparecida de comunicação. São muitas pessoas que reservam esse momento do dia, esta hora do dia, para a sua oração, para estarem escutando a palavra de Deus, para estarem refazendo as suas forças, apresentando os frutos do seu labor durante este dia diante do Senhor. Então aqui também nos unimos a você, rezando por você, por sua família, colocamos diante do altar todas as suas intenções também. Estamos vivendo esse tempo tão especial da graça de Deus, a Quaresma. Já estamos quase chegando ao final desta caminhada quaresmal. Próximo domingo, já vamos dar início à Semana Santa. E assim então, estaremos prontos, plenamente prontos para celebrarmos de maneira profunda, para vivenciarmos os mistérios da nossa salvação, para recordarmos, para fazermos memória da entrega de Cristo, o seu amor para com a humanidade. E com certeza, na medida em que vamos nos aproximando da conclusão desse tempo quaresmal, a gente vai como que se sentindo mais forte, porque é bem assim que acontece, né? Na medida em que a gente vai ali se esforçando, em que a gente vai se empenhando, perseverando, nós vamos como que também adquirindo forças para vencer as dificuldades, as provações. Então é um período em que a gente como que reconhece a graça de Deus atuando na nossa vida de uma maneira assim mais forte. É o Senhor que nos sustenta, que nos conduz, que nos faz caminhar, que nos faz resistir às provações. E foi justamente a falta desta consciência que levou o povo de Deus lá no Antigo Testamento a passar por aquela experiência relatada na primeira leitura, livro dos Números. Nós escutávamos hoje o relato de um destes momentos em que o povo tão amado pelo Senhor deixa de confiar neste amor. Momento em que o povo de Deus, ao invés de confiar e de se entregar plenamente nas mãos do Senhor, passa a murmurar, a reclamar. A leitura falava-nos, né, que durante o caminho, que durante a viagem, o povo começou a impacientar-se, pôs-se a falar contra Deus. Então, uma atitude humana que se repete em muitas circunstâncias. Aconteceu lá no Antigo Testamento, em muitas ocasiões, na história do povo de Deus, e pode acontecer também na nossa própria vida. Às vezes também podemos nos pegar ali reclamando, murmurando, não confiando no amor de Deus, não confiando na bondade de Deus. E aí então que surge
a oportunidade ou a ocasião dos sofrimentos, das angústias, as serpentes que surgem, as serpentes venenosas que são ali colocadas, elas não são castigo de Deus. Não devemos entender as serpentes que começam a aparecer a partir do momento em que o povo começa a murmurar como um castigo de Deus, mas são um verdadeiro reflexo da maneira equivocada de se viver, uma consequência de um jeito de se viver afastado de Deus, de não se viver em comunhão com o Senhor. As serpentes representam justamente esta realidade do pecado que fere, que mata. Nós vimos, que muitas pessoas morreram por causa daquelas serpentes venenosas. Com certeza um caminho assim, de murmuração, de falta de confiança, leva justamente a esta situação de pecado, de morte, de ferimento. Mas vejam que interessante, a leitura nos leva a refletir sobre algo bastante surpreendente. Aquilo que era motivo de ferimento, de morte, é tornado um sinal de cura. A serpente de bronze que Deus pediu para Moisés colocar ali diante do povo como um sinal, tornou-se um sinal de cura. Aqui nós temos como que uma profecia. Toda a Bíblia está sempre nos apontando para o mistério de Cristo. E aqui a gente já tem como que um sinal do que seria a cruz de Cristo, aquela para a qual, quando olhamos, encontramos a vida, encontramos a cura, encontramos a esperança. No Evangelho nós encontramos aqueles fariseus que não conseguiam reconhecer a presença de Jesus no meio deles, que não conseguiam perceber que em Jesus Deus vinha ao mundo para revelar o seu amor. Não confiavam, não se abriam para este amor. E por isso então Jesus diz: olha, vocês vão morrer por causa dos vossos pecados, morrerão nos vossos pecados, se vocês não acolherem aquilo que o Pai vos oferece, vocês encontrarão a morte. E esta morte é a morte da vida sem sentido, do vazio existencial. É a morte que realmente destrói, a morte que está presente mesmo naqueles que ainda respiram, mesmo naqueles que ainda vivem. É esta morte que encontrariam aqueles fariseus, porque fechavam-se em si mesmos, em seu próprio mundo, em suas convicções particulares, não percebiam os caminhos de Deus em sua vida. Mas Jesus também aproveita desta oportunidade para lembrar que quando as pessoas olhassem para o Filho do Homem elevado, então ali elas iriam reconhecer como Deus age, como Deus se manifesta, como Deus revela o seu plano, como Deus alcança a nossa vida. E é por isso que Jesus já está aqui apontando para aquilo que
iria acontecer com ele. Da cruz, instrumento de morte, da cruz que era considerado escândalo para os judeus, brotaria a vida para toda a humanidade, brotaria o sentido pleno, a vida cheia de esperança, renovada, a vida com sentido que o Senhor veio nos oferecer. Meus irmãos e irmãs, que possamos, de fato, olhar para a cruz e não ver a cruz somente como um enfeite, né? Às vezes a cruz é colocada em alguns ambientes como um adorno. A cruz não é um enfeite, mas é remédio. Lembremos-nos disto, né? Quando olhamos para a cruz, nós estamos vendo aquilo que pode nos curar, aquilo que pode nos resgatar, dar sentido à nossa vida, curar nossas feridas, nos tirar da morte. Que aproveitemos então que vamos ter oportunidade de fazer isto nestes próximos dias, participando da Via Sacra, participando da Semana Santa, na Sexta-feira Santa, ao contemplar a cruz, lembremos disto, que ela é remédio, que ela é um sinal do amor de Deus por nós. Que nossa Mãe querida nos ajude a vivermos este mistério e a acolhermos sempre a presença de seu Filho em nossa vida. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.